Segunda-feira, 27 de outubro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e olha só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Passofundenses foram às urnas escolher o presidente e o governador do estado para os próximos 4 anos. Você vai ver como foi a movimentação dos eleitores neste domingo. Como vai ficar a situação do país nos cenários político, social e econômico. No estúdio, a jornalista Zulmara Colucci vai conversar com um cientista político sobre esse assunto. Alergia alimentar, um problema que surge quando você menos espera. Nessa edição, nós vamos falar também sobre o curso de música Bacharelado em Canto, que está com vagas abertas neste vestibular de verão. E ainda centenas de pessoas se uniram em um passeio ciclístico que fez um alerta para os riscos do câncer de mama. Então continue com a gente, porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Ontem, os brasileiros escolheram a presidenta Dilma Rousseff para governar o país nos próximos 4 anos. Os gaúchos elegeram José Ivo Sartori como governador. Aqui em Passo Fundo, aproximadamente 140 mil eleitores foram às urnas. O domingo teve movimento normal no centro da cidade. A movimentação mesmo foi nos locais de votação. Passo Fundo está entre os maiores colegiados do estado. Nas 2 zonas eleitorais, votaram quase 140 mil eleitores. Eu acho que todo mundo tem o dever de votar. Eu vou mesmo, já escolhi meu candidato e... Acredita ter feito a opção certa? Isso aí. O voto é o exercício da cidadania e do comprometimento com o país. É o direito que o cidadão tem de exigir mudanças e progresso. No Brasil, o voto é obrigatório. Todo cidadão entre 18 e 70 anos deve comparecer às urnas. Neste domingo, mais de 142 milhões e 800 mil brasileiros compareceram às urnas para votar. Eu acho que é importante a gente exercer o direito de votar para tentar fazer o melhor. Pelo menos tu poder dizer, olha, eu votei no que eu achava que ia fazer alguma coisa para ficar bom. Se não der, pelo menos a gente tentou. É uma obrigação do povo, né, que ele tem que votar, escolher um presidente que seja bom, né? No Rio Grande do Sul, o segundo turno foi para eleger presidente e também governador. Os eleitores levaram em média de 30 a 40 segundos para votar. E apesar de alguns problemas encontrados durante o dia, a votação não teve maiores complicações. Quem foi para as urnas respeitou as orientações do TSE. As ruas também estavam mais limpas do que no primeiro turno. O dia foi tranquilo em Passo Fundo. E como será que vai ficar o cenário político, social e econômico a partir de agora, passadas as eleições? Bom, a jornalista Zulmara Colucci conversa com o cientista político Antônio Curtz-Amantino. Zulmara. Professor Antônio Curtz-Amantino, encerradas as eleições, não é? A presidente Dilma Rousseff, reeleita com 51,64% dos votos, candidato da oposição com 48% dos votos. O país sai dividido desse processo eleitoral? Profundamente dividido. Nós temos que aceitar essa realidade. Agora, cabe às nossas lideranças políticas, sem abandonar suas posições e seus projetos que possam ser divergentes, estabelecer uma convivência harmoniosa entre situação e oposição. O Brasil precisa disso. Mas uma coisa a salientar, o Maquiavel dizia que política é a guerra pelo poder. Só que na democracia é uma guerra ritualizada. Em vez de nós nos dar tiro e facada uns nos outros para ver quem vai governar, nós fazemos uma guerra ritual através das urnas. Não é? Ou seja, escolhemos quem vai nos governar sem derramar sangue. Mas e mesmo com essa extraordinária divisão da sociedade brasileira, nós não tivemos uma violência significativa. Eu até lamento, eu sei, por exemplo, de amigos que meio que se inimizaram por causa da eleição. Acho que não se deve fazer isso. Sem derramar sangue e sem violência, esse teria sido o ponto positivo da campanha. Ponto positivo. E o ponto negativo? O ponto negativo acho que foi a campanha. A campanha apelou muito,
Para a chamada desconstrução das imagens. Ou então, como virou jargão agora, os jornalistas dizer desidratação. Por exemplo, aquela cena famosa de uma família, não é, ao redor de uma mesa, almoçando ou jantando, sei lá, e aí dizendo que se fulana de tal ganhasse a eleição, e aí some a comida. Acusar o adversário de playboy, que se ele ganhasse ia acabar o Bolsa Família. E aí então não se discutiu muito o projeto. Eu acho que a propaganda da candidata governista, ela apelou muito, não é, para esse tal de desconstrução. Mas isso funcionou, não é? Funcionou muito bem, porque muitas pessoas acreditam. Quais são os desafios agora da presidente reeleita, professor? Bom, o primeiro desafio, o grande desafio, porque a base de tudo é uma economia que está em tendência de decréscimo. Nós temos um baixíssimo crescimento econômico. E sem crescimento econômico não se gera riqueza. E não gerando riqueza nós teremos problemas sociais de toda a ordem. Então, a presidente Dilma vai ter que melhorar a produtividade do país. Isso passa. Uma coisa muito importante que vem assim, há séculos no Brasil, é a educação. A educação no Brasil está muito mal. Nós precisamos. A educação é uma das mais importantes infraestruturas de um país. É só olhar o que aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul. E mesmo nos países da Europa. Ela vai ter que enfrentar uma oposição. O governo perdeu parte da sua base de apoio. Por exemplo, no Congresso Nacional, que o governo tinha praticamente 80% dos votos, ele passa a ter 60%. A oposição cresceu. Pois é, e o papel da oposição? O papel da oposição é fazer oposição. Um dos recados das urnas, foi, a maioria, não todos, é muito importante, democracia não é assim. A parcela maior, e esse maior com uma diferença muito pequena, a Dilma vai nos governar. Mas em uma outra parcela, de quase 49%, disse, olha, tu vai ficar na oposição. Tem que fazer oposição. Oposição é fundamental para que se fiscalize o governo. Nesse processo... Só ditaduras não têm oposição. Pois é, no processo democrático, essa divisão, ela não seria, nesse momento, salutar, então? Sim. Sabe que ontem a presidente Dilma, eu raramente concordei com algumas coisas que ela falou, mas ela disse uma coisa que me pareceu sábia e importante. Ela disse que, às vezes, eleições muito competitivas geram reformas e mudanças mais rápidas. Eu tenho a impressão que a presidente Dilma tem consciência que um grande recado... Porque, eu repito, no primeiro turno, 60% dos eleitores votaram na oposição. Votaram na Dilma, na Marina e no Aécio. E a presidente Dilma teve 40% dos votos. Ela mesmo sabe disso. Então, se ela tiver consciência que é necessário haver uma série de mudanças, reforma econômica, reforma tributária, reforma política, e se isso com uma discussão com a sociedade e for feito da forma mais conveniente e sábia possível, é o que seria melhor para o Brasil. E aqui no Estado, a eleição de José Ivo Sartori, professor? Olha, eu não sei bem, eu como muitos, não é, nós estávamos todos muito ligados, não é, na eleição para a presidência, nacional. Porque aqui as pesquisas indicavam que o Sartori, não é, inevitavelmente iria ganhar tal Mas diferença. Mas o senhor concorda que o Rio Grande do Sul tem a tradição de alternância do poder? Não, eu fiquei pensando nisso ontem, ouvindo repórteres, não é, de emissoras importantes, dizendo, não, lá no Rio Grande do Sul tem tradição. Mas vamos imaginar o seguinte, Zumar, eu estou pensando em votar, vamos imaginar, no Tarso Genro, Aí depois eu penso, eu não vou votar porque é uma tradição do Rio Grande do Sul. Não é uma coincidência. O Tarso Genro não ganhou a eleição simplesmente porque a maior parte dos eleitores gaúchos achou conveniente, achou como melhor alternativa votar no Sartori. Eu espero. O Rio Grande do Sul tem um problema gravíssimo, que é uma capacidade de investimento praticamente nula, zero. Quem viaja um pouco pelo Rio Grande do Sul aqui vê o estado das nossas estradas, o estado da nossa segurança, da nossa saúde pública, da nossa educação pública, e um estado sem dinheiro. Esse é o desafio do próximo governador. O que é a sedução do poder, né, Zumar? E essas pessoas ficam tão contentes em terem que assumir um abacaxi desse tamanho. O Sartori vai ter uma dificuldade muito grande. Mas como dizia Maquiavel, tanto para o Sartori quanto para Dilma, o mal que não é o mal, mas os remédios econômicos, dizia meu professor aqui na Faculdade de Direito, os remédios econômicos sempre são amargos. E tem que ser no início do governo, quando o governante goza de uma grande legitimidade e apoio porque ganhou a eleição, ele tomar as medidas amargas para que o Rio Grande do Sul e o Brasil recuperem a capacidade de investimento. Muito obrigada pela sua presença, professor Antônio Curtis Samantino. Thaís.
Obrigada, Zumara. Bom, elas surgem quando a gente menos espera. Crianças, jovens e adultos têm a predisposição de tê-las um dia. Estamos falando das alergias alimentares. Quem tem precisa mudar a rotina. Rafaela tinha 3 meses de idade quando apresentou os primeiros sintomas que poderia ter alergia alimentar: cólica, refluxo. A confirmação veio após um exame que constatou alergia à proteína do leite, também a trigo, milho e amendoim. Ela está com a pele toda vermelha, o olho inchado, né, a boca, os lábios inchados, né? Então foi tirar ela da escolinha e correr para a pediatra para dar injeção de adrenalina nela. O jeito foi optar por um leite especial que ajudou no controle da doença. Hoje dá para dizer que está 95% e ela já está se alimentando bastante diversidades de alimentos, só está com restrição da proteína do leite mesmo, só dos derivados do leite, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 10% e 25% das crianças dos países industrializados passam pela mesma situação de Rafaela. A introdução de outros produtos na alimentação, além do leite materno, é uma das várias hipóteses estudadas. Você viu que o ideal, no mínimo, é 4 meses de aleitamento materno exclusivo, que significa assim, sem nenhum outro tipo de alimento. Se eu tive uma doença alérgica, eu tenho um risco de ter meus filhos, os meus netos, mas principalmente os meus filhos, de desenvolver aquele tipo de alergia ou outra. E, então, já a mãe que foi, se ela foi uma mulher, no caso, se foi uma criança ou um jovem alérgico, ela vai ter uma chance bem maior de ter um filho alérgico do que aquela que não tem história de alergia. Dados revelam ainda que 20% das pessoas no mundo têm predisposição para algum tipo de reação. Nos adultos, elas aparecem mais entre os 20 e 40 anos e, infelizmente, as pessoas só percebem a existência das reações alérgicas quando se sentem mal. Existem medicamentos que a pessoa pode portar junto consigo para que quando ele acidentalmente ingere aquela proteína que ele é alérgico e ele tem a reação, porque a reação às vezes ocorre em questão de minutos após a ingestão, até meia hora, 2 horas depois que ingeriu. Mas normalmente é em questão de 15 minutos a pessoa tem a reação após a ingesta da proteína. Existem medicamentos que vão tratar os sintomas da crise. O tratamento para as intolerâncias é apenas um: vigilância. Evitar comer alimentos com os quais você já teve algum problema. Quando ir às compras, leia com atenção as informações nutricionais dos produtos antes de levá-los para casa. As crianças geralmente deixam de ser alérgicas após os 5 anos. Para a Rafaela, que tem 4, falta pouco. A gente sempre fica com aquele receio que possa ocorrer novamente, né? Bom, pior já passou. Já passou, graças a Deus. Seguem abertas as inscrições para a primeira corrida para vencer o diabetes, que está sendo organizada pelo Hospital São Vicente de Paulo. A corrida acontece, então, no dia 16 de novembro, um domingo, e busca chamar a atenção para os cuidados com a alimentação, estilo de vida, já que o diagnóstico de diabetes na população tem crescido. Inscrições e regulamento no site corridaparavencerodiabetes.com.br. E depois do intervalo, você que gosta de música, especialmente de canto, sabe como se especializar nessa área? A gente vai falar sobre isso já já. E ainda, o fim de semana foi de sol e calor, o ideal para a atividade de passeio ciclístico para prevenir o câncer de mama. A gente já volta.